Santo pediu para que eu trouxesse uma palavra sobre renúncia. Amém? Se nós nos santificarmos, se nós nos colocarmos diante de Deus como Daniel se colocou na Babilônia, nós vamos ter êxito, nós vamos ter resposta, nós vamos receber aquilo que Deus tem reservado para nós. A palavra de Deus vai dizer que Daniel, ele teve uma firme decisão. Ele decidiu firmemente que ele não ia se contaminar com as iguarias do rei da Babilônia. Então eu creio que hoje é uma noite onde Deus está nos chamando para tomarmos um posicionamento, tomarmos uma decisão. E através desse posicionamento de entrega, de renúncia, nós vamos abrir os céus a favor da nossa vida. Vamos ler aí Mateus 16, 24. A palavra de Deus diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder ou a sua alma, ou que dará o homem em troca de sua alma. Aleluia. Meus queridos, essa passagem, Jesus estava chamando os discípulos dele, comissionando os discípulos dele a caminharem de uma forma que iria levar eles a viverem segundo Cristo. A gente percebe que Jesus, ele tomou a sua cruz, e aqui ele está te chamando para tomar também a sua cruz. A sua cruz não é a cruz de Jesus. A cruz de Jesus é uma cruz de maldição. É a cruz que foi ali imputado o seu pecado, a sua doença, a sua miséria, a sua pobreza. Tudo que não prestava estava na cruz de Jesus. Tudo que estava designado para mim e para você de maldição, Jesus levou lá na cruz do Calvário. Então fala para a pessoa que está ao seu lado assim: você é muito livre hoje. Amém? Por isso você é muito livre. Livre do quê? Da doença, do problema, amém? Da miséria, do sofrimento. Você é muito livre. Foi para isso que Jesus veio. Mas ele ensinou para os seus discípulos que também, se você quer ser parecido com Jesus, você precisa tomar a sua cruz. Então não é a cruz de Jesus, é a sua cruz. E qual é a sua cruz? A nossa cruz está falando de uma renúncia. Fala para a pessoa que está ao seu lado: renúncia. Amém? Deus está te chamando para viver uma vida de renúncia. Se eu quero ser parecido com Cristo, que é o leão da tribo de Judá, se eu quero ter as características de Cristo, eu preciso renunciar a algumas coisas na minha vida. Eu preciso renunciar coisas que estão me afastando de Cristo. Eu preciso renunciar coisas que me tiram de um lugar de vitória, de um lugar onde Cristo me colocou quando Ele se entregou ali na cruz do Calvário. Ele me colocou no lugar de vitória, mas muitas vezes, porque eu não tenho tomado a minha cruz, eu não tenho renunciado ao pecado, eu não tenho renunciado até mesmo, querido, às coisas lícitas. Eu tenho entrado em situações da minha vida que não condiz com aquilo que Deus sonhou para mim. Amém? Então quando você toma a sua cruz e você decide, como Daniel, firmemente não se contaminar,
Você decide firmemente que a partir do momento que você entrou aqui, você quer ter uma vida transformada. Querido, Deus entra com providência na sua vida. Amém? Quando você dá um passo para Deus, Deus dá vários passos na sua direção. Mas a gente precisa calcular. A gente precisa calcular os gastos. Se você quer ter uma vida cara, você vai gastar um pouco mais, não vai? Se você quer ter uma vida barata, você vai gastar muito pouco. Você vai empenhar muito pouco nisso. Você vai empregar muito pouco nisso. A palavra de Deus fala da casa que foi construída sobre a rocha e a que foi construída sobre a areia. Aquele que construiu sobre a rocha, ele gastou mais tempo. Ele colocou mais materiais. E parece que olhando de cá, construindo sobre a rocha, como muitos de nós fazemos, parece que o que está construindo sobre a areia está mais rápido. Ele está chegando no lugar que ele esperava mais rápido. A construção dele está rápida, ele está gastando menos. Só que lá na frente, ele vai sofrer as consequências do material barato, da rapidez, da velocidade e da falta de permanência. E a palavra de Deus diz que vai vir a tempestade, a chuva, os rios, e vão bater nas duas casas. Mas a que foi construída sobre a areia, ela vai cair. E a que foi construída sobre a rocha vai permanecer. Querido, o que constrói sobre a rocha, que é Cristo, o que toma a sua cruz e segue, porque quem quer seguir Jesus não pode deixar a sua cruz lá no quarto, não. Ou quando vem para a igreja, você toma a sua cruz e vem para a igreja com a sua aparência de cristão. Não. A sua cruz é para carregar quando você vai para o trabalho. É quando você está relacionando o seu casamento. É quando você está relacionando com a sua família. É quando você está servindo a Deus. Não tem como você deixar sua cruz de lado. Então essa cruz representa, esse homem que toma sua cruz, essa mulher que toma sua cruz, representa aquele que construiu sobre a rocha, que empenhou nessa construção, que gastou materiais caros, que custou alguma coisa. Fala assim para a pessoa que está ao seu lado: servir Jesus vai te custar alguma coisa. Então você precisa calcular os gastos em servir Jesus. Vai te custar. Daniel, ele estava na Babilônia, ele era escravo. Mas lá na Babilônia ele se tornou governador. E ele passou por vários governos. Os reis saíam, morriam. E Daniel passou por vários governos. Porque ele tomou a cruz dele. Porque ele estava edificando a vida dele no Senhor. Ele não se igualava, ele não era comum a tudo que o mundo estava ditando. Ele era diferente. Querido, se você quiser ser comum, você vai parecer com todo mundo. Você não vai tocar ninguém com o seu caráter. Você não vai tocar ninguém com a sua verdade. Porque você é comum. Você é ordinário. Você está na média. Mas Deus te chamou para viver uma vida extraordinária. Deus te chamou para você tocar vidas. Deus te chamou para você viver o sobrenatural e não só viver uma vida rasa com pequenas situações que aparentam milagres. Não, querido, Deus te chamou para viver uma vida de milagre. E para viver uma vida de milagre vai te custar alguma coisa. Você vai precisar orar, você vai precisar clamar, você vai precisar entregar a sua vida ao Senhor, como Daniel fez. A Bíblia diz que Daniel orava quantas vezes por dia? 3. Ele orava 3 vezes ao dia e enfrentava lutas. Eu e você não vai enfrentar? Mas em todas as guerras que Daniel enfrentou, em todas as lutas que Daniel enfrentou, porque ele construiu a vida dele, porque ele tomou a cruz dele no meio da Babilônia, no meio das dificuldades, ele venceu todas. E a gente vai ver em toda a história, a gente vai falar ao decorrer do culto do leão,
ele venceu a cova dos leões. Amém? Ele teve revelações grandiosas, porque ele não era comum. Ele foi colocado em cargos elevados, chegou como escravo, mas se tornou governador várias vezes, porque ele não era um homem comum. Custava algo para ele, custava oração, custava entrega, custava renúncia. Queridos, o que Deus te pede é o seu dever. Ah, eu não vou fumar mais não. Ótimo, tudo bem, vai fazer bem para você. Ah, não vou beber mais não. Ótimo, vai fazer bem para você. O que Deus te pede é dever, é um dever seu. Mas renúncia é quando você decide se entregar. E é quando você tem uma vida de entrega. Querido, muitas vezes a gente renuncia até o que é bom para a gente, até o que aparentemente parece ser bom. Mas porque a gente vive uma vida ouvindo Deus, uma vida querendo seguir a vontade de Deus, a gente percebe, peraí, se eu for por ali, parece bom, mas Deus não está naquilo. Então Deus te chamou para viver uma vida de renúncia. O que é seu dever fazer, não roubar, não matar, é seu dever. Mas o que é renúncia é algo que você decide todo dia. Colocar sua vida no altar de Deus, como Daniel fazia. Se entregar, se derramar, clamar a Deus, pedir por essa área da sua vida, querido, que não vai para frente. Você quer que essa área rompe? Renuncia para você ver. Entrega no altar de Deus para você ver. Renuncia algumas coisas que estão impedindo Deus agir na sua vida. Aí você vai ver essa área romper. Quando você pede para um filho, filho, tira o lixo, ele está fazendo o dever dele. Mas quando você pede para o filho, tira o lixo, o filho vai lá, lava a louça, limpa a casa, o que ele está fazendo? Ele está se entregando. Ele está se entregando, ele está se rendendo, sem o pai, sem a mãe pedir. E você não fica feliz quando seu filho faz isso, faz mais do que você pede? Você sabia que você quer destravar o céu na sua direção, como Daniel fazia? Faça mais do que Deus está te pedindo. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você quer abrir as comportas do céu na sua vida? Faça mais do que Deus está te pedindo, porque assim você vai agradar o coração de Deus. Aleluia! Aleluia! A Bíblia vai falar de uma mulher que ela pegou um vaso com um perfume caríssimo. Ela estava cansada de viver uma vida difícil. Ela estava passando por um sofrimento em relacionamentos, vários que ela já tinha tido. E essa mulher um dia entrou na casa de um homem que estava recebendo Jesus. E ela levou o que ela tinha de mais precioso. Era aquele vidro de perfume, caríssimo, aquele vasinho de alabastro. E a Bíblia diz que ela entrou naquela casa, que ninguém havia lavado os pés de Jesus. Ela entrou naquela casa e ela quebrou aquele vaso de perfume nos pés de Jesus. Os historiadores dizem que aquele vaso de perfume valia um salário de um ano inteiro. Quando você entende, querido, o que tem valor para você, quando você tem uma vida de entrega, quando você tem uma vida de renúncia, como aquela mulher naquele momento estava renunciando, querido, Deus vem e te abençoa. Sabe, ali Judas olhou e pensou: que desperdício. Muitas pessoas que olham para você, e essas pessoas que veem a sua entrega e que vão ver a sua entrega daqui para frente, pode olhar para você e falar: não, perde seu tempo orando, não, perde seu tempo buscando, não, que desperdício.
Que desperdício para muitos é desperdício, mas aguenta firme, porque o tempo da honra está chegando na sua vida. Amém? Para muitos é desperdício, mas o tempo da honra está chegando na nossa vida, querido. Quando nós oramos, quando nós buscamos, quando a gente vem para a casa do Senhor, quando você se empenha em fazer essa campanha do culto do leão e o jejum de Daniel, esses 21 dias que nós vamos estar clamando, não tem como Deus não te responder. E ela quebra aquele vaso nos pés de Jesus. Automaticamente, querido, as mãos de Jesus foram colocadas na cabeça daquela mulher. A bênção de Jesus foi sobre a vida daquela mulher, e a história daquela mulher foi mudada. E a Bíblia vai dizer que em todas as nações e por toda a vida, a história dessa mulher seria contada. A história de quem renuncia, a história de quem se entrega ao Senhor, a história de quem se empenha em fazer o jejum de Daniel é contada. Olha o que Deus fez na vida dele, olha o que Deus fez na vida dela. Amém? É contado. Por quê? Porque a vitória está reservada para aqueles que buscam. Quem vai buscar? Quem vai se empenhar? Diga amém, sou eu. Amém? A Bíblia também vai falar que Davi, ele estava passando por um momento terrível, um momento de maldição na nação, e ele quis entregar uma oferta para Deus. Ele quis quebrar aquele ciclo de maldição, aquele ciclo de derrota. E aí ele chega em um determinado lugar e Araúna fala para ele: olha, você quer a terra, você quer os bois para você entregar o seu sacrifício, entregar a sua oferta. E Davi disse: eu não darei ao Senhor algo que não me custe nada. Vai te custar, querido. Porque se você entrega o que não custa nada para Deus, se você entrega o que não custa nada para Deus, não, eu vou para a igreja, eu vou servir a Deus, mas eu vou viver a mesma vida de sempre. Não, vai te custar alguma coisa. E Davi, ele não quis nada de graça. Ele falou assim: eu vou tirar algo de mim, algo que vai me custar, e eu vou oferecer nos pés do Senhor. Eu vou oferecer para Deus. Querido, o que você precisa oferecer para Deus tem que te custar, tem que ser algo de valor. E eu não estou falando de dinheiro, embora muitos precisam abrir seu coração financeiramente. Eu não estou falando de comida, embora o jejum de Daniel nós vamos abster de comida. Eu estou falando de um sacrifício vivo no altar de Deus, que é você decidir ter uma vida consagrada ao Senhor. A Bíblia diz que nós temos que nos entregar como sacrifício vivo e agradável a Deus. Antigamente era levado um animalzinho lá no altar para ser sacrificado em favor dos nossos pecados, em favor das nossas vitórias, do que esperávamos. Mas hoje é você que precisa ir para o altar e se entregar como sacrifício vivo e agradável a Deus. É você que tem que decidir morrer mesmo. Morrer para esse mundo, morrer para as coisas erradas, morrer para aquilo que não presta. Porque quando você decidir isso, querido, você vai começar a ver o mover de Deus em sua vida. Quem sabe não é essa área que você precisa renunciar, que está faltando, para você começar a ver um grande milagre acontecer na sua vida. Cutuca a pessoa que está ao seu lado aí, ó. Quem sabe não é essa área que o Senhor está esperando você renunciar. A palavra de Deus diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sabe, muitas vezes a gente vive num vazio gigantesco dentro da gente. A gente entra no looping sem saída
de viver a mesma coisa, de passar pelas mesmas situações. Querido, hoje você tem que se levantar e decidir que não será mais dessa forma na sua vida. Que você está saindo desse lugar de derrota, que você está saindo de um lugar onde não tem resposta, onde não tem saída, para entrar no lugar de resposta, saída, salvação, restituição e renovo na sua vida. Amém? Mas o que Deus está te pedindo? Durante todo o tempo que eu estou falando com você, o Espírito Santo está falando com você alguma coisa que você precisa renunciar. O que Deus está te pedindo? Porque Deus, os olhos de Deus estão olhando para áreas da sua vida que precisam de mudança. Os olhos de Deus estão olhando para áreas da sua vida que Ele tem pressa, querido, de te abençoar. Mas você precisa olhar para você e falar: eu preciso renunciar a isso aqui. Eu preciso entregar no altar isso aqui. Eu preciso fazer como Daniel. Eu preciso ter uma vida de entrega. Eu estou no meio do mundo, mas o mundo não está dentro de mim. Eu sou um cidadão do mundo. Eu sou um cidadão do céu, vivendo no mundo. Damares Razanauskas de Barros, Lino, 869-651-401-78. Mas eu não sou desse mundo. Eu sou do céu. E as coisas do céu fazem parte da minha vida. E os sonhos, os projetos de Deus fazem parte da minha vida. E eu decidi viver uma vida no altar, querido. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Nada. Tudo que eu entreguei durante toda a minha vida ao Senhor, Deus me deu muitas vezes mais. Quando Abraão foi entregar Isaac lá no altar, Deus não estava querendo Isaac. Deus estava querendo o coração de Abraão. Deus está querendo seu coração. Tudo que Deus te pede não é para te tirar, mas é para te acrescentar. Abraão foi entregar um filho. Deus fez dele pai das nações. O que você precisa entregar? O que você precisa renunciar? Isso é muito pequeno perto do que Deus tem para você. Isso é muito pequeno perto do que Deus tem para te acrescentar. Decida hoje como você vai construir a sua vida em Deus. Se você vai dar para Deus um grão de areia e vai querer tudo dele, ou se você vai dar o que custa para o Senhor e vai receber dele 100 vezes mais. Eu quero te convidar a ficar de pé. Aleluia. Eu quero que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Daqui a pouco o pastor vai orar, vai falar sobre o jejum de Daniel. Mas eu quero que você entenda que você precisa entregar a sua vida. Você precisa renunciar a algumas coisas. Isso é uma preparação para aquilo que vai acontecer nesses dias na sua vida. É uma preparação para aquilo que Deus vai derramar nesses dias na sua vida. Então feche os seus olhos e começa a falar com Deus. Começa a falar para o Pai. Fala para Ele as áreas da sua vida que estão desconstruídas. Está difícil viver desse jeito. Fala para Ele que você está cansado. Cansada de derrota, de dor, de sofrimento. Cansada de viver as repetições que você tem vivido na sua área financeira, sentimental, emocional, espiritual. Fala para Ele que você está cansado disso. E decida entregar essa área que é tão importante para você, como Abraão entregou Isaac, o que era mais importante para ele. Decida entregar. Fala: Pai, eu te entrego, porque eu já tentei, eu não sei fazer acontecer. Eu já tentei de todas as formas,
Hoje eu coloco no altar. Hoje eu coloco no altar a minha vida. Hoje eu coloco no altar essa área. Hoje eu renuncio o meu jeito de agir nessa área. Eu renuncio o meu jeito de trabalhar para que essa área da minha vida dê certo. E eu quero o jeito do Senhor, a forma do Senhor, a forma do Senhor. Eu quero a maneira do Senhor. Por isso, Pai, toma agora nas tuas mãos. Toma e não me devolve, Pai. Porque eu quero viver muito mais do que eu tenho vivido. Entrega hoje. Você está entregando uma semente. Deus vai te devolver 100 por 1. Como poderei